Vou conversar com a Cirlei Silveira, vereador do PTB, que foi eleita nessa semana presidente da Câmara de Vereadores de Taquara. Na última segunda-feira, dia 3 de dezembro, foram 11 votos a 4. Cirlei, tu és a primeira mulher à frente do Legislativo desde 2012. A última tinha sido a Carol Telles. Como é que tu avalias a representatividade política feminina nesses últimos 6 anos aqui em Taquara? Olha, nós, no primeiro mandato, assumido no ano de 2012, tivemos uma pequena representatividade feminina dentro da Câmara. Éramos eu e a vereadora Sandra. No segundo mandato, nós estamos com 6 mulheres à frente do Legislativo taquarense, que é algo raro no país, porque tantas mulheres apenas a Câmara de Taquara contempla no Legislativo Municipal. Não existe um número tão significativo. Então eu vejo a mulher em Taquara ocupando um espaço e sendo representativa da nossa comunidade. Vejo com bons olhos, porque eu tenho dito há muitos anos, mulher faz igual ao homem, a competência é a mesma, mas mulher ao fazer enfeita um pouco. Então me parece que uma administração feminina ou a mulher à frente do Legislativo resulta positivamente para a comunidade taquarense. E quais as necessidades da Câmara, às quais tu pretende dar maior atenção? Transparência e economias do Legislativo estão entre elas? Com certeza. No meu primeiro discurso, eu falei em transparência e economicidade. Por que isso? Eu vejo, e já fui gestora de escola pública por 15 anos, que quando se tem uma gestão transparente, nós agregamos parceiros. Então, se nós tivermos uma gestão transparente e uma gestão com economia, nós agregaremos simpatizantes. Tu sabes que as câmaras de vereadores e que os políticos, principalmente municipais, eles são muito mal vistos pelas comunidades, porque há na verdade, um histórico político nacional que faz com que isso aconteça. Nós, vereadores, estamos mais próximos do munícipe. Então, a quem ele reclama? A quem está próximo. Quem ele enxovalha ou quem ele xinga? Quem está próximo. Então, eu tenho a impressão que se na minha gestão como presidente do Legislativo taquarense eu tiver uma preocupação com a economicidade e eu mostrar isso para a comunidade, eu posso atrair simpatizantes para a Câmara de Vereadores. Tu queres um exemplo? Eu tenho a intenção de entrar para a presidência da Câmara de Vereadores sem trazer junto comigo assessores e cargos que são comprometidos com a presidência. Como eu abordarei isso? Como eu vou fazer isso? Eu vou pegar a funcionária concursada que já está no Legislativo e ela vai trabalhar como minha assessora. Ela não vai ser só minha assessora, ela vai agregar funções, porque talvez se eu colocar só para a função de assessor, talvez ela fique desocupada por um tempo. E eu vejo que um funcionário, ele gosta de trabalhar quando ele tem uma função específica a realizar, porque senão ele acaba caindo no marasmo e parece que não contribui, não está agregado. Eu vou trabalhar com a direção do Legislativo, uma pessoa que já está aqui dentro da Câmara trabalhando conosco, não é concursada, mas está se formando em tecnóloga de RH. Quer dizer que ela vai ter um curso superior que vai dar subsídios para que ela faça um bom trabalho. E me agrada por ser mulher. E vou te dizer, estou sendo tendenciosa sim, quero mulheres somando comigo na presidência do Legislativo para que a gente tenha resultados bons para a comunidade. Só nesta pouca fala que eu tenho contigo agora, de dizer que usarei funcionários que já estão na casa, eu já estou propondo uma economia para o município de Taquara, porque eu não vou aqui encher a Câmara com funcionários que talvez não sejam tão necessários e talvez não desempenhem aquela função como eu gostaria que desempenhassem. Isso é uma coisa importante e isso é uma coisa que vai gerar simpatia à nossa população. Tem uma outra situação também, se tu me permites continuar por mais um pouquinho, já encerro, mas eu quero dizer o seguinte: se nós fizermos uma pergunta ao morador ou ao munícipe taquarense com relação às economias do Legislativo desde 2013, que assumimos na primeira legislatura, eu acredito que ninguém saberá dizer. Por que não saberá dizer? Porque nós temos repetido muito pouco isso e nós precisamos repetir mais. Por que nós precisamos repetir mais?
porque nós temos que dizer à população que a Câmara de Vereadores de Taquara, os vereadores têm sim um subsídio muito bom, mas os vereadores têm um subsídio bom e esse subsídio ele não vem cheio de penduricalhos. Nós tivemos no passado, aí não muito recente, nós tivemos uma discussão em torno de redução do número de vereadores e de redução de salário. Reduzimos salário, buscaram de volta, mas naquela época eu fiz uma pesquisa entre todas as câmaras de vereadores do Vale e eu entendi que os subsídios, além de ser bom nas outras câmaras, os vereadores têm auxílio telefone, carro para andarem, eles usam diárias. Então eles têm o que eu chamo de penduricalhos somado aos seus subsídios. Taquara não tem. O vereador recebe o subsídio mensal e ele subsidia o seu trabalho com este recurso. O que dá não a conotação de que o valor é pequeno do subsídio, mas que ele é enxuto porque os penduricalhos não se somam a ele. E eu gostaria de dizer uma coisa que eu tenho muito orgulho e eu repito muito sempre. De 2009 a 2012, quando eu não fazia parte do Legislativo, a devolução para a municipalidade foi em torno de R$ 755.988. De 2013, quando eu fiz parte a primeira vez deste Legislativo, até 2016, o recurso economizado pelos vereadores perfez um valor de R$ 2.644.347,65. Por que eu faço questão de frisar isso? Porque nós divulgamos pouco isso. Além desta economicidade e devolução para o Executivo, tem ainda um valor mensal que foi feito através de um projeto de lei de um vereador. Primeiramente foi do vereador Nelson Martins, depois do vereador Guido Mário, que deixa 1% do duodécimo, que seria 7% para vir para a Câmara, vem 6%. Então, na verdade, mês a mês, R$ 68 mil ficam para a Prefeitura para que ela use em saúde e em segurança. Não vou falar em educação, porque o recurso da educação já é a maior, não precisa ser contemplado ou complementado com o recurso da Câmara de Economia. Por que eu referendo os 68 mil? Porque ele foi feito por projeto de lei. Um vereador propôs e 14 votaram. Então ele tem que também estar somado às economias que o Legislativo faz e devolve à municipalidade para ser usado no bem comum. Surgiu um movimento nas redes sociais recentemente, que inclusive criaram uma petição online, que ela tem bandeiras como a redução salarial dos vereadores de Taquara e também de adicionais de férias, 13º salário. A senhora vê isso da mesma forma como vê a questão da economicidade do Legislativo? Vê com bons olhos? Na verdade... Qual é a sua opinião? Deixa eu só esclarecer o que foi que aconteceu com relação a 1/3 de férias e com relação a 13º salário. Até então não existia na Constituição Federal esta emenda, né? Foi feito através de uma emenda constitucional e colocado esse direito aos vereadores. Ele ser colocado ou não ser colocado na lei orgânica do município, ele não tem reflexo nenhum ao salário nosso, porque ele não precisa estar na nossa lei orgânica. Na verdade, toda a polêmica surgiu porque o nosso jurídico da Câmara, Dr. Fábio Braque, responsável por fazer toda esta análise na legislação, ele fez a análise e fez toda uma atualização da lei orgânica conforme as leis federais. E aí ele trouxe e gerou toda a polêmica. Mas eu quero dizer, nós tiramos da lei orgânica e ter tirado da lei orgânica não significa absolutamente nada. Porque pode ser buscado, inclusive, com uma decisão do Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que dá esta vantagem ao vereador, ele buscando isso na Justiça. Estou querendo te dizer que é um direito que nós vamos buscar? Não. Eu estou querendo dizer que pacificar na lei orgânica ou não vai mudar em nada um direito que já está atribulado aos vereadores pela Constituição Federal. Foi isso. Então foi uma polêmica desnecessária. Com relação à diminuição dos recursos e a diminuição de números de vereadores, eu vou te dizer que se tu perguntar para a população, a maioria vai dizer, não precisa ter nenhum vereador. E se tiver um, que ele não tenha salário nenhum, não é? Então a gente fica assim até um pouco assustado com isso. Porque se eu te perguntar como morador de Taquara, tu és taquarense? Sou taquarense. Acompanhas as sessões da Câmara, conhece o trabalho dos vereadores, de cada um deles?
Boa parte. Boa parte. Mas tu és um privilegiado. A maioria não tem interesse. E se eu perguntar a algum deles qual foi o projeto de lei que eu já apresentei, por que apresentei, qual a motivação do trabalho da vereadora Cirlei, a maioria não vai saber dizer. Porque não tem interesse em participar. E eu gostaria muito que essa Câmara de Vereadores, ela tivesse mais gente aqui dentro para nos dar direcionamentos, para conversar, para ver o que se faz e o que não se faz. E quando tu disseres assim, ou alguém me disser, mas vereadora, tem vereador que não merece o salário. Aí tem o pleito para que a gente possa colocar um outro no lugar e tirar o que está. Porque é esta forma. Quem está aqui dentro, a vereadora Cirlei está aqui dentro porque a comunidade colocou ela, não é? E não estou aqui querendo dizer que eu quero maiores salários, que eu quero defender um salário maior. Não, eu só quero dizer que às vezes as pessoas não se ocupam e não se preocupam em saber o que ganha o salário, o que faz, qual a carga horária que cumpre, no que utiliza o subsídio que recebe, não é? Isso não é interessante à população porque ela não se interessa. E eu gostaria muito de resgatar o interesse da comunidade taquarense para com o Legislativo Municipal taquarense. Vereadora Cirlei, um assunto que ganhou destaque nessa semana foi o projeto de compra pela Prefeitura de 3 salas no Shopping Viena. Essas salas serviriam para a instalação de uma biblioteca. O investimento foi orçado em R$650 mil. Na tua análise, pertencendo à base governista do prefeito Tito, já que tu és do PTB, esse é um investimento adequado ou considerando outros investimentos que notoriamente são tidos como mais relevantes, como a saúde, na tua opinião, o investimento em educação nessa altura, considerando o que existe na máquina pública hoje para ser investido, é um bom investimento? Na verdade, eu vejo uma biblioteca pública infantil como o melhor investimento que poderia existir em Taquara. Porque eu penso como educadora que fui a vida inteira que nós temos que cuidar da base. E se nós formarmos leitores, talvez nós consigamos tirar um pouco as crianças disso aqui, não é? E vejo com simpatia e acho que é interessante ter a biblioteca. Mas conversamos com o prefeito Tito a respeito do investimento e quero te esclarecer assim, ó. A Constituição Federal manda que o investimento em educação atinge o patamar de 25%. E é para atingir esse patamar, para que não percamos recurso, que o projeto veio à Câmara. Conversamos com o prefeito Tito, não tínhamos conversado ainda a respeito, e ele hoje de manhã retirou o projeto da Câmara de Vereadores, para que a gente possa estabelecer uma conversa e então darmos continuidade a este assunto. Mas acredito que temporariamente ele não virá para votação, porque a gente conversou rapidamente e vamos sentar para discuti-lo melhor. Estamos analisando. E cada vereador pode fazer a sua análise e cada morador de Taquara também, porque está na pauta e está ali com todos os requisitos e o projeto dentro. Eu vejo com bons olhos a aplicação em biblioteca infantil, sim, mas a compra neste momento a gente está questionando e conversando a respeito dela, não se tem uma decisão final. Teremos em breve.